Olá, galerinha do nono ano, 91 e 92, saudade de vocês. Bom, hoje eu tô aqui para corrigir esta folhinha que eu passei para vocês sobre ondas sonoras. Lembrando que qualquer dúvida, eu tô no Zap, eu tô no Message, pode me mandar dúvida à vontade. Vamos lá, primeira questão que tem aqui. Qual a característica da onda sonora que permite distinguir duas notas musicais emitidas com a mesma intensidade por dois instrumentos musicais diferentes? Eu tenho o violão e o piano, por exemplo, com a mesma nota, uma nota com a mesma intensidade. Como é que eu vou distinguir? Através do timbre. Lembra que eu falei que o timbre, ele permite identificar, eu sei qual é o aluno que está falando, mesmo sem vê-lo, se eu conhecer a pessoa por causa do timbre. 2. O quadro abaixo mostra os intervalos de frequências audíveis por diversas espécies de seres vivos. Eu comentei com vocês que cada animal pode escutar numa determinada frequência. Não é para ninguém gravar isso, eu não sei também. Só para a gente ter uma noção. Ele pergunta aqui, quais espécies são capazes de ouvir os infrassons? Ou seja, a gente escuta entre 20 e 20 mil Hz. Isso é a unidade que a gente usa para frequência. Hertz, intensidade é decibel. Os infrassons são abaixo de 20 Hz. Quem é que consegue ouvir abaixo de 20 Hz? A gente olha aí, a baleia azul, ela escuta a partir de 5 Hz e o elefante asiático, que ele escuta a partir de 16. Então ele consegue escutar os infrassons. Quem é que escuta os ultrassons acima de 20 mil Hz? Aí tem mais, né? Tem o cão, como a gente já tinha comentado. Escuta até, eu botei 50, mas isso é variável. Tem gente que coloca até 60, 55, mas é por aí. Baleia branca, até 123 mil, a gente escuta até 20 mil. Olha como é que ele escuta além da gente. O morcego, que também escuta bastante, até 131 mil Hz. E o camundongo, até 85 mil Hz. Qual a espécie capaz de ouvir infrações na frequência mais baixa? Aí você tem aí a baleia azul e o elefante asiático que escuta os infrassons. Quem é que escuta na frequência mais baixa? A baleia azul a partir de 5, o elefante asiático a partir de 16 Hz. Então, isso vai para a baleia azul. Qual a espécie capaz de ouvir os ultrassons na frequência mais alta? É o morcego, que é até 131 mil Hz. Quais as duas espécies que apresentam o espectro auditivo mais amplo, que conseguem escutar numa frequência mais ampla? Aí ele pediu duas. Então, a gente pode citar o morcego e a baleia branca, que escutam numa frequência bem elevada. 3. Qual é o erro dos filmes de ficção científica? Som ou luz no espaço? Bom, a luz pode ter no espaço, porque uma onda eletromagnética, ao contrário de uma onda mecânica, que é o caso da onda sonora, ela pode se propagar no vácuo. A onda sonora ela precisa de um meio para se propagar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Eu estou falando, então, ela está se propagando no meio gasoso, que é o ar. Se eu bater em alguma coisa aqui, não sei se vai dar para ouvir, deu para mexer o computador, isso sim. Se eu bater em alguma coisa, ela vai estar no meio sólido. E se você joga uma pedra na água, aquele som vai se propagar no líquido. Lembrando que a velocidade do som, primeiro, ela é mais rápida no sólido, depois no líquido e por último no gasoso. Então, o erro dos filmes de ficção científica é o som no espaço, porque eu preciso de um meio, eu preciso de um sólido, de um líquido ou de um gás. Se eu não tenho nada, o som não pode se propagar. A luz não, a luz ela pode se propagar no espaço. Então, teria que ter aquela explosão maravilhosa, mas não poderia ter som. Se a gente fosse levar as coisas ao pé da letra, não poderia ter aquele som, só o brilho da explosão. 4. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal que se propaga apenas em meios materiais, como eu falei, sólido, líquido ou gasoso. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir. Então vamos lá. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. Quando eu falo em abaixar o volume, eu estou falando em questão de intensidade. Lembra que aqui tem um valorzinho até 55 decibéis, não causa danos ao nosso aparelho auditivo. Acima disso já começa a perturbar.
Então, isso é intensidade. Quando eu mexo no volume, eu mexo na intensidade. Abaixo o volume, eu estou mexendo na intensidade. Aí vem a questão também da poluição sonora, né? Imagina você morar perto de um local que toda hora tem barulho, toda hora tem alguma coisa. Aquilo é poluição sonora. Ou o cara que está dirigindo, do nada ele aperta a buzina de graça. Se toda hora ele faz isso também está ligado à poluição sonora. Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave do homem. A voz aguda, a voz da mulher é uma voz mais alta, tem uma frequência maior. Então, aí seria a frequência. A voz aguda tem uma frequência menor, é uma voz mais baixa. Distinguir sons de mesma altura e intensidade, produzidos por vozes de pessoas diferentes. Aí é o timbre, aquela história que eu falei, do reconhecer quem está falando. Distinguir a nota Dó emitida por um violino e uma flauta. A mesma nota, duas... Ai, fugiu a palavra agora. Você tem um violino e uma flauta. Instrumentos musicais. 2 instrumentos diferentes. A mesma nota eu consigo distinguir porque cada um vai ter vai ter um timbre diferente. Distinguir notas musicais emitidas por um violão. Aí eu estou falando de notas diferentes. Cada nota vai ter uma frequência. Então, cada nota musical vai ter uma frequência diferente. No caso da outra, eu estou falando de uma nota só, nota Dó, 2 instrumentos musicais diferentes. Para eu saber qual é o instrumento que está emitindo aquela nota, aí é o timbre. Na outra, não. Eu tenho notas diferentes. Cada uma vai vibrar numa frequência diferente. Então, ficaria assim, 1, 3, 2, 2, 3. De novo, 1, 3, 2, 2, 3. 5. Nas histórias de aventuras de índio, vemos que eles encostam a orelha no chão para saber se cavalos estão se aproximando. Explica esse costume. Eu vou encostar a orelha no chão por quê? Porque o chão é sólido e o som se propaga com uma velocidade maior no sólido do que se eu não encostasse, aí estaria no gasoso. Opa, é mais rápido no sólido, vou ver se o cara está chegando, encostando a orelha no chão. 6. Um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso sem elevar o nível de sua voz. Enquanto isso, 2 crianças brincam emitindo sons eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Olha só, aí a gente tem tudo. Primeiro que a energia é diferente, né? A energia emitida pelo som é diferente. Então, eu tenho intensidades diferentes. A frequência também é diferente. A voz de uma criança costuma ser mais aguda que a voz do homem. Então, eu tenho intensidade, porque a energia transportada é diferente. Um está em tantos decibéis, o outro está em tantos decibéis. Eu tenho frequência, porque a voz da criança é aguda numa frequência mais alta. A voz do homem, a tendência é ser grave numa frequência mais baixa. E eu tenho também um timbre, cada um vai ter uma voz característica. Então, a resposta, a letra é altura, intensidade e timbre. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou aqui. Parte de ondas, fechamos por aí. Aí depois eu passo, vamos continuar seguindo o material complementar. Passo a passo, a gente deve... se não me engano, eu estava na semana 18, eu vou ver direitinho com vocês e vou colocar no grupo. Lembrando que a gente deu uma parada para ir para química e agora a gente está dando continuidade. Não sei quando você vai acabar, mas eu estou aqui. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Beijos!